Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje fazer mais uma reflexão comigo. E hoje o nosso tema é está consumado. Essa frase, essa palavra extraordinária que saiu da boca do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Nós vamos ler João 19, leia comigo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Beberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Entrou num sono da eternidade. Bem, amigo, amiga, nós verificamos aqui que tudo o que ali está acontecendo está controlado pelo seu Salvador. Tanto é que diz logo, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Quer dizer, ele tinha tudo sob controle. Ele sabia a obra ali naquele momento, como deveria ser dado o ponto final. Como é que ele nos amou até o fim. Só que naquela cruz, na realidade, o Senhor Jesus, ele estava executando lá o fim do velho homem, da raça adâmica. Ele subiu ali e com ele subiu a raça humana caída, separada, destituída, desligada de Deus. E eu estava aqui ainda agora passando aqui, verificando aqui esta passagem, e você vê que quando ele tomou o vinagre, tudo acabou. Ou seja, o fim da humanidade pecadora, ela acabou naquele momento na cruz com Cristo. Ele tomou o vinagre, está consumado. Está pago, está feito a obra alinhavada com o ponto final. Por isso diz assim, vamos ler, Romanos 6,6. Sabendo isto, quer dizer, quando nós sabemos, quando nós olhamos para o nosso Salvador, vemos que obra Ele está ali fazendo, e por quem é que Ele está fazendo, e por que Ele está fazendo, quando começa a ficar claro o que ali está a ser feito, no meu e no seu lugar, então diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com Ele quem? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, amigo, amiga, ali foi morto a velha raça adâmica. Ele ali destruiu tudo que impedia o homem agora de se envolver, de se tornar de volta para Deus, para o Pai. Se lembra que, porque aqui é o ponto central da redenção da humanidade. Por outro lado, e vamos entender ainda melhor isso, quando eu disse ainda há pouco que ele, quando o Senhor Jesus subiu na cruz, nós subimos com Ele. E Ele ainda quando estava num corpo igual ao meu e ao seu, que tinha que no seu corpo cumprir toda a lei, estar debaixo dessa maldição da lei, Ele dizia assim, leia, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei, leia comigo, quantos? Todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que género de morte estava para morrer. Então, amigo, amiga, quando o Senhor Jesus sobe a cruz, você está vendo eu e você a sermos o que? Atraídos, por exemplo. Neste instante, nós estamos meditando, mergulhando em toda esta mensagem, em toda esta notícia, e o Espírito
espírito desta palavra, que é o espírito do Senhor Jesus, testifica com o nosso espírito que é verdade e nos convence a ver que ali é o ponto de encontro com o Pai que é amor e que neste Filho nos ama, que nos constrange. Sabe, eu olho para aqui e eu vejo, você vê, Deus quis ser homem para tornar o homem de volta para si. E tem homens nesta vida que querem se tornar deuses para exercitar por si mesmos chegar-se a Deus ou ter poderes para tomar benefícios de tantas e tantas coisas. Não é verdade, amigo? Por isso que quando esta raça adâmica, lá Ezequiel diz, a alma que pecar esta morrerá, tinha que haver uma morte. E diz assim a lei, Romanos 5:20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou o quê? A graça. A fim de que assim como o pecado reinou aonde? Na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você veja, um Deus que ali estava fazendo transbordar a sua graça, mas na sua morte, ali aquela morte do pecador, de toda a alma que pecava, então ali ele estava assumindo o nosso pecado para, matando o velho Adão, pudesse então nos justificar diante de Deus, nos dando essa oportunidade, esse dom gratuito, através dele. Por outro lado também, nós vemos que para nós nos libertarmos desse pecado, claro, tinha que haver esta morte, que é para a justiça ser feita. Tinha que ser condenado. Vamos condenar. A maldição da lei condenava-me à morte. Eu não conseguia cumpri-la na totalidade. Então o Senhor Jesus, no meu lugar, cumpriu toda a lei. Ele não veio a revogar a lei, ele veio cumpri-la. Para quê? Para que, morrendo injustamente no meu lugar, assumisse a minha culpa e me apresentasse na justiça dele diante de Deus. É aqui, por exemplo, que quando ele dá o grito dizendo está consumado, se rasgou o véu do templo. Ou seja, agora nada me impede a mim e a si de irmos à presença de Deus pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por outro lado, Deus ali estava matando o velho Adão, nos deixando existir, não é? E coexistir com Jesus, não é? Com Cristo. Só que agora não vivendo mais por conta própria, mas vivendo em Cristo. Lembra quando Adão pecou? Quando Deus veio e falou assim, Adão, onde estás? E ele escondeu-se, ele disse, Senhor, eu ouvi a tua voz na viração do vento, por entre as árvores e tive medo, porque estava nu. Quer dizer, essa vergonha da nudez, esse medo da voz de Deus, agora aqui já não existe, porque o amor do Senhor Jesus em nós lança fora todo o medo. Por outro lado, este triunfo de estar consumado, quem olhava para a cruz era uma fraqueza, era os homens injustos e o próprio diabo ali vencendo o autor da vida. Só que naquela morte estava existindo a maior de todas as vitórias do universo. E diga-se de passagem que ali, naquelas 6 horas da cruz, e 3 das quais com aquelas densas trevas ao meio-dia, aquele panorama apocalíptico, o estremecer da terra, o abrir dos sepulcros, ressuscitando mortos, aquelas densas trevas ao meio do dia. É uma cena onde todo o universo estava se concentrando debaixo daquela redenção que Cristo
ali estava realizando, estava consumando, levou até o fim a obra que o Pai lhe confiou, consumou, está consumado, está pago, está feito, não tem mais nada a fazer. E diz aqui que, nós já vamos ler agora, que, ora, Romanos 6, 8, 10, se morremos com Cristo, quer dizer, se eu agora sei, conheço, que Ele morreu a minha morte, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque, morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Amigo, amiga, veja que aqui ele não tem nada a ver com religião, não tem nada que o homem possa fazer para se religar com Deus. Não, não, Senhor. Ele, o Senhor Jesus, nesta obra é que há a nossa vida. E sendo esta vida dele em nós, dá-nos uma nova forma de viver. Nós passamos a viver em novidade de vida. Por outro lado, hoje eu estava aqui passando os olhos, tudo o que é religião hoje, ela diz que é vitória. Na realidade é o fracasso. Por quê? Porque a nossa vitória é morrer com Cristo. Por outro lado, a religião, por vezes, tenta salvar a vida adâmica. A religião diz, eu até apontei aqui, se você estiver com Jesus, tudo vai dar certo. Os seus inimigos vão se encurvar aos seus pés, não obterão êxito, não lhe vão fazer mal, o ladrão não vai roubar, a ferrugem, a traça, etc. Ou seja, é uma fé para triunfar coisas desta vida. Agora, pense comigo, um Deus que pode todas as coisas, que é o que estamos a assistir aqui, sendo tão fraco por causa de nos amar, como é que é isto? E aí o apóstolo Paulo é feliz lá em 2 Coríntios 12, 9, quando diz assim, e disse-me, quando o apóstolo Paulo uma vez buscando uma resposta, eu quero, determino, disse assim, e disse-me, numa insistência dessas, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, aí ele acata, ele recebe em si essa palavra e ele diz então, prontos, de boa vontade, ou seja, eu sou conquistado por esta palavra conquista-me a minha vida. Então ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, não é masoquista não, mas ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? De Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, há uma vitória, a vitória que o Senhor Jesus obteve sobre a morte e consumou, faz-me vencer a mim mesmo. Eu sou vencido por esse amor. E Ele me colocando assim, se colocando para mim assim exposto, faz-me arrepender e crer. Dá-me essa fé suficiente para eu crer. E o apóstolo Paulo dizia, claro, seguindo esta linhagem de raciocínio, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então alguém assumiu o problema que me matava, que me dava o fim no dia que eu passasse pela morte. Agora, temos a consciência que nós somos amados, não rejeitados. Todo aquele medo que eu falei ainda há pouco que o Adão sentia foi vencido. Por outro lado aqui,
É aqui neste ponto que eu, na minha forma de crer, vejo o meu antes e o meu depois. Não estou lhe a dizer, você vai olhar para mim, ou para si, ou para quem quer que seja, está vendo, olha aqui, antes era assim, era feio, era horrível, agora é bonito. Não, não é as coisas em 3D, não é as coisas desta vida, não é este mundo caído, não é isso. O antes e o depois é no meu e no seu íntimo. Eu nasci rumo ao inferno, mas no caminho desta vida eu encontrei-me com Cristo. E ao me encontrar com Ele, Ele fez-me subir para a cruz com Ele. E me mostrou que ali na cruz eu fui vencido. Ah, amigo, é tão glorioso esse Espírito que nos faz crer dessa forma, que nos dá essa vitória, que nos faz ouvir o brado está consumado e nos prostramos a seus pés. Somos vencidos. Que amor! Fui achado pelo meu Salvador. É o depois. Antes eu estava perdido, mas eu fui achado por tão grande salvação. Ele me amou até o fim, a mim e a si, amiga. Veja, temos essa consciência do antes e do depois. Por isso que diz lá em Colossenses 2,14, que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja, foi exposto toda essa vitória diante de Deus, diante dos seres angelicais, o diabo, o ser humano, tudo que existe foi exposto. Portanto, esta cruz faz-me vencer a mim, a você, a nós próprios. Por outro lado, nós não temos que pagar mais nada. Eu não tenho que pagar para ver nada. Não, eu tenho que ser conquistado por este amor que Ele pagou no meu lugar. Eu tenho que ser alcançado. Está consumado. Aqui também nós vemos, eu estava aqui também, há pouco aqui nas minhas reflexões, que o Senhor Jesus, Ele assumiu tudo o que era nosso para nos dar toda a sua vida. Este é o centro do está consumado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça, porque diz Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Coríntios 4,3, 1 Coríntios diz, uma certa vez o apóstolo Paulo diz, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De facto, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifique a mim mesmo. Aí ele diz, o Senhor é quem me julga. Amigo, amiga, quando eu e você cremos, nós temos quem nos justifique diante de Deus. Nada neste mundo do porvir vai nos justificar, não. É o sangue deste Cristo que consumou, que expôs publicamente diante de tudo o que existe, esta forma extraordinária de me alcançar o meu e o seu coração. Ele nos dá fé, Ele nos dá arrependimento e dá esta vida. Veja, para isto também, eu penso que em mim, que em você, que em nós, deve sempre haver uma mudança de mente. Renovai a vossa mente, não se conformar com este século, mas se transformar, haver a tal metanoia, mudança de mente. Como é que isso acontece? Quando eu e você refletimos sobre, especialmente, uma mensagem destas que nos leva para a cruz, que é o lugar da vitória do universo, que é, como algumas vezes eu digo, o útero do Calvário. É ali que Deus, em Cristo, no seu Filho, gera filhos para a eternidade. Gera em mim e você que cremos essa eternidade. Quando você olha assim nessa obra consumada, é semeado dentro de si a eternidade.
É Ele que nos justifica diante do Pai. Por isso, tomar conhecimento desta verdade para haver uma mudança de mente e em nós existir esta total vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque está consumado. Hoje fico por aqui na nossa reflexão. Pense nisso. Que amor tão grande. É impossível ficar quieto. Eu daqui a pouco vou orar. Ore também. Fale com Ele e olhe para aquela cruz e veja o quanto Ele amou a mim, a si e a tudo o que existe. Um forte abraço. Até à próxima reflexão.